Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o crime contra a vida de Rafael Miguel e de João e Miriam, os pais dele. Eu vou narrar tudo o que aconteceu, como tudo isso começou e como culminou neste crime covarde e cruel. E agora eu também vou falar sobre a condenação do Paulo Cupertino, o autor desse crime. Mas antes eu preciso te dar aquela dica de sempre, o método BioA do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês na internet, está com um desconto no meu link de R$ 697. Você vai pagar apenas R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70, ou seja, menos de R$ 40 por mês para você ter acesso ao melhor curso de inglês na internet. Então, se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BioA do professor Jonas Bressan e finalmente aprender a falar inglês. Nós temos também o cupom da Growth, que é Pandora, então você pode acessar o site da Growth e fazer suas comprinhas com desconto. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixando esses comentários, tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo vídeos diários aqui para vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos o contato mais direto. Fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, Rafael Miguel tinha apenas 22 anos na época dos fatos e ele era um ator que ficou conhecido por ter interpretado o personagem Paçoca na novela Chiquititas do SBT, que foi veiculado entre 2013 e 2015. Quando ele era criança, ele também chegou a trabalhar em comerciais de TV, ele fez aquele comercial super famoso onde ele pede brócolis à mãe dele dentro do supermercado, e ele também atuou em novelas da Globo, como Pé na Jaca, Cama de Gato e o especial de fim de ano, O Natal do Menino Imperador. Em 2019, que é na época em que esse crime aconteceu, o Rafael Miguel estava sem novos papéis na televisão, então ele estava trabalhando como professor de inglês. E tudo aqui começou, na verdade, quando o Rafael Miguel e a Isabela se conheceram em 2017 pelo Instagram. Ela já o conhecia das novelas em que ele tinha atuado e também já tinha visto o Rafael pessoalmente na igreja que eles frequentavam. E aí, um dia ela enviou uma solicitação no Instagram dele e a partir disso eles começaram a conversar. Após um mês conversando pela internet, eles se encontraram pela primeira vez em uma praça perto de onde eles moravam. E logo eles começaram um namoro que durou cerca de 1 ano e 2 meses. Porém, na verdade, nesse 1 ano de namoro, a Isabela relata que dá para contar nos dedos as vezes que eles de fato se viram pessoalmente. Isso porque o pai da Isabela, o Paulo Cupertino, proibia completamente o namoro da filha. A Isabela morava a cerca de 3 quilômetros de distância da casa onde o Rafael Miguel morava. E ela já tinha 18 anos na época em que tudo aconteceu, mas mesmo assim, ela não conseguia encontrar o seu namorado pessoalmente, porque ela era proibida de sair de casa pelo pai dela. Ele não aceitava aquele namoro de jeito nenhum, ele tinha muitos ciúmes da Isabela e falava que ela tinha que focar nos estudos. Mas não era um cuidado de pai com a filha, era algo muito estranho e até macabro, esse controle que ele exercia sobre a sua filha Isabela. Ela fala que ela não podia nem olhar pela janela da casa dela e vivia em uma situação de completa opressão por parte do seu pai. Bom, nessa época a Isabela já tinha terminado o ensino médio, mas ela vivia como uma prisioneira, de acordo com o seu relato. E após o seu pai ficar sabendo que ela estava apaixonada, estava querendo iniciar aquele namoro, na verdade ele ficou sabendo que ela já estava namorando, ele começou a vigiar cada passo da filha. E ele a proibiu de sair de casa e durante 1 ano ela ficou sem usar o celular. Lembrando aqui que a Isabela já estava com 18 anos de idade. Ela morava com a mãe e com seu irmão mais novo e o Paulo Cupertino, o pai dela, na verdade tinha outra família. Ele tinha uma esposa que era a oficial e 2 filhos. Ele trabalhava na mesma rua onde a Isabela morava e ele usava isso para conseguir controlar a segunda casa. A Isabela e seu irmão era fruto de um relacionamento extraconjugal entre o Paulo e a mãe dela, a Vanessa. E fazia 21 anos em que a Vanessa vivia nessa condição de amante do Paulo Cupertino, desde quando ela tinha 18 anos de idade. O Paulo era um homem extremamente violento e controlador, tanto com a Vanessa quanto com a Isabela. E a Isabela narra em uma entrevista com o Domingo Espetacular que o pai sempre agrediu as duas com chutes, tapas, jogando objetos nelas, um homem extremamente agressivo.
A Vanessa revelou que ele já tinha quebrado sua costela 7 vezes e o nariz 4 vezes. Ele já chegou a deixá-la completamente desfigurada. Ele também chegou a agredir a mãe da Vanessa, quando a mulher tinha 60 anos. Em 2004, a Vanessa chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o Paulo Cupertino por violência doméstica, porém ela acabou retirando a queixa depois de ter sido ameaçada por ele. Então elas viviam em uma situação de extrema opressão por parte do Cupertino. Quanto ao próprio Paulo Cupertino, assim que ele soube do namoro que a filha estava tendo, ele agrediu a mãe da Isabela e ameaçou as duas, dizendo que deveria ter metido bala nas duas quando a Isabela nasceu. Ele tinha 48 anos na época dos fatos e ele já contava com uma ficha criminal extensa, com 9 crimes cometidos entre 1990 e 1999. E no início dos anos 90 e também no ano 92, ele foi indiciado por furto. Em 93, ele foi acusado de ter participado de roubo a um banco e no mesmo ano ele foi indiciado por associação criminosa e por fuga da polícia. E depois ele foi acusado novamente por 3 roubos. Então o Cupertino era um criminoso profissional condenado pela justiça que andava solto pelas ruas de São Paulo, além de ser um homem extremamente violento, com a filha e também com a sua amante. Ela conta que ele a trancava em casa, que batia na sua mãe, na Vanessa, e nós não sabemos como ele era com a esposa oficial dele, nunca foi revelado, ela nunca veio a público falar sobre isso. Mas o fato é que ele sempre estava na casa onde a Isabela morava, e ele entrava e saía a hora que ele queria, ele tinha as chaves da casa e ele quem mandava ali dentro, porque pelo que eu entendi, ele quem sustentava a casa. Bom, a partir do momento que a Isabela estava entrando ali na fase adulta da sua vida e como qualquer outra menina acabou se apaixonando e arrumando seu primeiro namorado, o Cupertino piorou ainda mais as suas atitudes com a filha. Ele passou a ir com mais frequência para a casa onde ela morava para vigiar a filha e ele entrava e já procurava onde a Isabela estava e se ela não estivesse em casa já era motivo para ter brigas e agressões. Então, de acordo com o que a Isabela narra, ela vivia um verdadeiro inferno, quase que em cárcere privado pelo próprio pai. E depois que a Isabela terminou o ensino médio, ela começou a ficar vivendo ali praticamente em cativeiro dentro da própria casa, em constante pressão psicológica do pai. Isso é o que a Isabela relata. Segundo ela, toda essa situação no dia a dia até desencadeou síndromes de pânico nela. Então ela passava noites em claro, ela sentia falta de ar nas suas crises e sua mãe, acompanhando todo o sofrimento da filha, tentava ajudar como podia. Os planos da Isabela e do Rafael era esperar que ela prestasse o vestibular e conseguisse um emprego para que eles morassem juntos, sem ela depender mais do pai dela. E assim eles poderiam se ver livres daquele inferno. E os pais do Rafael Miguel, o João Alcísio e a Miriam Selma, que acompanhava tudo isso de perto, ficavam muito preocupados com aquele namoro. Eles achavam que toda aquela situação não estava fazendo bem para o filho, para o Rafael Miguel, porque ele vivia querendo ver a namorada, com saudade dela, mas ele não podia encontrá-la, porque o pai dela odiava ele, sem nunca ter nem conhecido o menino, e o Rafael Miguel aparentava ser um menino muito bonzinho, muito tranquilo, não tinha qualquer motivo para tanta raiva desse menino desse jeito. Claro que nós vemos uma situação aqui completamente fora do normal. Essas atitudes do Paulo Cupertino com a própria filha é uma questão muito, muito esquisita e completamente fora do comum. Então o namoro entre a Isabela e o Rafael Miguel ficou praticamente sendo à distância e eles chegaram a ficar 8 meses sem se ver. Mas ainda assim eles continuavam o relacionamento deles, se falando sempre que dava por celular. Então, em 8 de junho de 2019, teve uma festa junina na escola do irmãozinho mais novo da Isabela, e esse evento era aberto ao público. E aí o Rafael e a Isabela aproveitaram essa oportunidade para ficarem juntos, depois de tantos meses sem se ver. A Vanessa, a mãe dela, ficou na porta da escola durante todo o evento, vigiando caso o Cupertino aparecesse por lá, e naquele dia tudo ocorreu muito bem. O Rafael e a Isabela ficaram juntos, tiraram várias fotos, curtiram o máximo possível aquele momento raro que eles tinham. E no dia seguinte a esse evento, era um domingo, e a Isabela narra que tinha passado a noite toda em claro. E de manhã ela começou a ter uma crise de ansiedade. Ela acordou bem triste naquela manhã de domingo, com o peito apertado, de acordo com o que ela narra, e ela foi para uma praça. E ela avisou o Rafael que ela não estava bem e que estava ali na praça sozinha. E ele saiu imediatamente da casa dela e foi ao encontro da Isabela.
Mas parece que ele saiu com tanta pressa para encontrar a Isabela que acabou esquecendo de levar o celular dele. E aí os dois se encontraram e ficaram conversando ali naquela praça. E ela conta que falou que não aguentava mais ficar na casa dela, não queria mais voltar para lá. Ela falou que ela estava muito triste, não aguentava mais aquela situação. E o Rafael até tentou aconselhar a Isabela, falando que ela não poderia ficar vagando sozinha pelas ruas, que ela tinha que voltar para casa e ter paciência com toda a situação que ela estava vivendo. Enquanto eles estavam ali na praça, o Paulo Cupertino ficou sabendo que a Isabela havia saído de casa. Como ele ficou sabendo, não fica claro, talvez alguém tenha avisado ele, mas o fato é que ele ficou sabendo e foi imediatamente até a casa onde a Isabela morava e confrontou a Vanessa, perguntando onde ela estava. A Vanessa conta que nem ela sabia que a Isabela tinha saído, porque ainda era bem cedo, era um domingo e a Vanessa ainda estava deitada, então ela nem tinha visto a filha sair. E o Cupertino, quando viu que a Isabela havia saído de casa, ele começou com toda aquela pressão, perguntando onde ela estava, tinha que encontrar onde ela estava, ela precisava voltar para casa, e a Vanessa imediatamente começou a ligar para Isabela, mas ela não atendia o celular. Ela sabia que provavelmente poderia estar acontecendo um caos ali na casa dela, porque ela sabia como o pai dela era um homem extremamente agressivo, violento, perigoso, um homem extremamente perigoso, mas ela resolveu não atender o celular. E a Vanessa então decidiu ligar para o celular do Rafael Miguel, porque ela sabia que provavelmente eles estavam juntos. Mas como ele tinha esquecido o celular dele em casa, quem atendeu foi a Miriam, a mãe dele. A Vanessa avisou a Miriam que o pai da Isabela estava procurando por ela e eles sabiam que ela estava com o Rafael e que aquilo poderia gerar um grande problema. Então ela avisou que a Isabela precisava voltar para casa. A Miriam resolveu ligar para a Isabela e quem atendeu o telefone foi o Rafael Miguel. E aí a Miriam avisou que o pai da Isabela estava muito bravo por ela ter saído sem avisar e que era para ela voltar para casa imediatamente. Enquanto tudo isso acontecia, a Isabela estava chorando ali na praça junto com o Rafael Miguel, falando que não aguentava mais aquela situação. Ela começou a entrar em pânico pelo que é relatado aqui. E a Miriam estava no celular falando com o filho, acompanhando toda aquela situação horrível. E aí ela avisou o Rafael Miguel que iria junto com o marido buscar os dois na praça. E aí ela levaria a Isabela até a casa dela. E lá, a Miriam queria conversar com o Cupertino para tentar buscar um acordo de paz com o pai da Isabela, para que ele conhecesse o Rafael, conhecesse a família dele e então deixasse os dois namorarem, que era isso que eles queriam. Em menos de 10 minutos, a Miriam, acompanhada do seu marido João, buscou o Rafael Miguel e a Isabela nessa praça. E eles foram todos juntos para a casa da Isabela. Porém, o que eles não esperavam era que o Paulo Cupertino estava aguardando a família armado. Ele estava dentro da casa. Quando a família chegou na porta da casa da Isabela, eles sequer tiveram tempo de se apresentar. E claro que a família do Rafael Miguel não sabia o nível desse homem que eles estavam lidando. Eles não sabiam o quanto esse homem era perigoso. Não sabiam que ele era um criminoso condenado, por exemplo. Eles não sabiam o nível de tudo aquilo, o risco que eles estavam correndo. A casa onde a Isabela morava não tinha portão, então era aquele tipo de casa que tem a porta da sala direto para a rua. E aí quando eles chegaram ali na porta da casa, o pai da Isabela saiu, puxou a Isabela para dentro e a Miriam se apresentou, perguntou se ele era o pai da Isabela e ele foi bem grosso, ele falou: não, eu sou a mãe, de forma irônica. E o Rafael até tentou falar com ele, tentou conversar com o Cupertino e ele perguntou por que o Rafael não havia ido conversar com ele antes. E tudo isso que eu estou narrando aqui para vocês aconteceu em questão de segundos, tudo foi muito, muito rápido. E de repente o Cupertino simplesmente sacou uma pistola e iniciou os disparos. O primeiro atingido foi Rafael Miguel, que ainda tentou proteger a sua mãe. Ele levou 7 tiros, atingindo sua cabeça, peito, costas e braço esquerdo. A Miriam foi atingida por 2 disparos, no peito e no ombro. E o João levou 4 tiros no peito, 2 no braço esquerdo e 1 no braço direito. Então foi uma cena extremamente terrível e covarde que aconteceu no meio da rua em uma manhã de domingo. A Miriam estava com 50 anos, o João com 52 e o Rafael completaria 23 anos no mês seguinte. Eles tiveram a vida tirada de forma fria
e cruel em plena luz do dia. Logo em seguida, a polícia foi chamada e o Cupertino, nessa altura, já havia fugido com seu carro. Ele havia estacionado o carro em um ponto estratégico ali da rua, longe da vista da filha, justamente para que ela não percebesse que ele estava em casa aguardando eles chegarem. E ela disse que realmente achava que o pai não estava lá naquele momento, e por isso que ela permitiu que o Rafael e os pais dele a acompanhassem até a porta da casa, acreditando que eles poderiam conversar tranquilamente com a família sobre o relacionamento. Então ela fala que não sabia que o pai dela estava em casa, e ela sabia que o pai dela era um homem extremamente perigoso. Mas ela também disse que não esperava que ele seria capaz de cometer este crime. Logo após o crime, o Cupertino fugiu utilizando esse mesmo carro que ele havia deixado estrategicamente estacionado, e ele ficou 3 anos foragido. Na época, a Camila, uma das vítimas vivas desse caso, que é a irmã mais velha do Rafael Miguel, morava em Campinas, no interior de São Paulo, e ela estava em casa com o marido dela e com a filha de apenas 1 ano de idade. A irmã caçula do Rafael Miguel, que tinha 13 anos na época, chamada Isabelle, tinha ficado em casa e ela ficou sozinha até a noite esperando os pais voltarem para casa. E a Camila, a irmã mais velha do Rafael Miguel, que teve que dar a notícia para sua irmã caçula. E foi ela quem ficou cuidando da irmã após essa tragédia acontecer na família delas. A Isabela foi levada para a delegacia logo em seguida e ela falou ali na delegacia que o pai havia feito aquilo por achar que ela estava grávida do Rafael Miguel. E essa história logo saiu na mídia e vários veículos começaram a noticiar que talvez a Isabela estivesse grávida, mas era mentira, ela não estava grávida. Ela apenas citou isso no depoimento, que seu pai tinha essa suspeita, mas era falsa. E após os fatos, nem a Isabela nem a sua mãe permaneceram na casa. A Isabela foi morar na casa de uma amiga dela e sua mãe foi embora para o Rio de Janeiro, onde foi acolhida por conhecidos. Já o Cupertino ficou foragido. E desde o momento em que a polícia tomou conhecimento do crime, uma busca começou a ser feita. Mas durante esses 3 anos ele não foi encontrado. Durante a sua fuga, o Cupertino passou por cerca de 7 cidades, até finalmente se fixar em um sítio em Mato Grosso do Sul. Ele arrumou um emprego nesse sítio para trabalhar em curral e cuidar de gado na cidade de Eldorado, e na região ele era conhecido com o nome de Manuel. É o nome falso que ele adotou para despistar os policiais. E ele também se disfarçou, ele deixou a barba crescer, ele usava boné como disfarce, mudou o cabelo. Então o Cupertino basicamente tinha tirado a vida de 3 pessoas em plena luz do dia, ele tinha conseguido fugir, desaparecer, e ninguém conseguia pegar ele nesses 3 anos. Na mídia, durante muito tempo, o trabalho da polícia acabou sendo questionado por causa disso, do porquê era tão difícil encontrar o Cupertino e como ele sumiu tão rápido após o crime. E enquanto isso, ele estava vivendo a sua vida normalmente, usando outro nome, socializando com as pessoas que nem imaginavam quem ele era e o que ele tinha feito. E em Eldorado, ele ficou desde o primeiro semestre de 2020 até por volta de fevereiro de 2021. E aí ele fugiu após uma funcionária da fazenda desconfiar que ele era o Cupertino. Ela não falou nada para ele sobre isso, nem para ninguém, mas ele notou que ela o estava tratando diferente. Então ele ficou desconfiado que havia sido descoberto e acabou fugindo em um caminhão de melancia. Quando a polícia foi ao local, já era tarde demais. A polícia chegou a ir mais de uma vez até essa fazenda, suspeitando que talvez o dono do local o estivesse escondendo, mas de fato o Cupertino havia conseguido fugir. Ele chegou a passar pelo Paraguai, passou pela Argentina, e em 2020, quando a mãe dele faleceu, os policiais ficaram monitorando de longe todo o velório na expectativa de ele ir até o local disfarçado, mas novamente ele não foi encontrado. A Polícia Civil de São Paulo incluiu o nome e também a foto dele na lista de criminosos mais procurados do estado, e ele também estava na lista da Interpol. Inclusive, ele tinha sido incluído na divisão vermelha do órgão, ou seja, havia um mandado de prisão contra ele para ser cumprido em qualquer outro país. 2 amigos dele o ajudaram na fuga e eles acabaram se tornando réus no processo que apurava o crime. Eles foram acusados de ajudar na fuga do Paulo Cupertino e eles também foram a júri popular recentemente. O Paulo Cupertino foi acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, e ele ficou fugindo da polícia por quase 3 anos, e aí em 2022 ele decidiu voltar para São Paulo e continuar se escondendo pela cidade. Ele voltou aparentemente para a cidade porque ele estava precisando de dinheiro para continuar se escondendo. Para isso ele estava tentando trabalhar com comércio informal nas ruas, mas a polícia logo recebeu uma denúncia anônima de que ele estava escondido em um
um hotel na zona sul de São Paulo. Esse hotel fica localizado em Interlagos e, para se disfarçar, ele ficou usando chapéu, 2 máscaras, né, aquela da época da pandemia, bengala, lentes de contato azul. Ele também tingiu o cabelo e a barba e usava uma identidade falsa. Após a denúncia, a polícia ficou acompanhando os passos do Cupertino durante uma semana. E eles só entraram para fazer a prisão em 16 de maio de 2022, quando eles tiveram certeza que, de fato, aquele homem era o Paulo Cupertino. Após ser preso, quando interrogado pela delegada Ivalda do DHPP, que trabalhou durante todo este caso para fazer a prisão desse homem, ele deu 2 pulseiras a ela, que ele falava que era um amuleto de proteção. Uma dessas pulseiras, inclusive, tinha o nome Jesus gravado nela. E ele falou que aquele amuleto tinha protegido ele durante os 3 anos que ele ficou foragido. Após o Cupertino ser preso, ele não demonstrou qualquer remorso pelo crime que ele cometeu. E, inclusive, ele falou que a sua filha hoje está muito melhor sem o Rafael Miguel. E agora, finalmente, o julgamento ocorreu e finalizou ontem, dia 30 de maio de 2025, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Esse julgamento durou 2 dias e contou com o depoimento de 7 testemunhas, além dos 3 réus. A Isabela, a filha do Cupertino, prestou depoimento relatando o comportamento abusivo e controlador do seu pai. Ela reforçou que ele nunca aceitou o relacionamento dela com o Rafael Miguel e, segundo seu relato, não havia ninguém além das vítimas no local no momento do crime. Então ela desmentiu a versão do criminoso, que dizia ter outra pessoa ali no local do crime e que essa pessoa havia feito os disparos. Em sua defesa, o Cupertino tentou negar o crime. Ele disse que um suposto vagabundo teria aparecido no local e cometido os homicídios. Ele falou também que sabia quem era, mas ele não poderia revelar a identidade desse indivíduo porque ele tinha receio da lei do silêncio que impera ali na região. Essa foi a versão absurda que ele deu para esse crime. Mas claro que essa narrativa foi completamente rejeitada pelo Ministério Público e classificou essa versão dos fatos como uma mentira descarada e não tem qualquer indício de participação de terceiros no crime. É muito claro que foi o Cupertino que cometeu esses 3 crimes. A acusação também reforçou que os projéteis encontrados no local eram compatíveis com a arma registrada no nome dele e que nada foi roubado das vítimas, então não foi um latrocínio, por exemplo, como ele poderia estar alegando aqui. Na verdade, eles acreditam que o crime foi premeditado e motivado unicamente por ele não se conformar com o namoro da sua filha. A defesa dele argumentou falta de provas diretas, questionou a ausência de imagens do crime e alegou que o processo havia sido conduzido de forma a transformar o Cupertino em um troféu para a justiça. Mesmo assim, o júri popular não acolheu os argumentos da defesa e, ao final do julgamento, Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão, pelos crimes de triplo homicídio qualificado por motivo torpe e com recursos que impossibilitou a defesa das vítimas. Os 2 amigos que ajudaram o Cupertino a fugir foram absolvidos. Durante a leitura da sentença, houve aplausos por parte dos familiares das vítimas e o Cupertino, que permaneceu presente durante a maior parte da sessão, demonstrou momentos de choro, especialmente quando uma de suas advogadas leu uma carta de uma sobrinha dele, o descrevendo como um homem de princípios. Em outros momentos, ele esboçou expressões de desdém e também de inquietação. Após a sentença, a Isabela desabafou sobre as sequelas emocionais deixadas pelo crime. Ela declarou que torceu pela prisão do pai e revelou que desde o ocorrido faz uso de medicamentos psiquiátricos para lidar com ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Ela deu também uma entrevista a um podcast recentemente não, faz pelo menos 1 ano que ela deu essa entrevista e repercutiu um tanto quanto mal essa entrevista, digamos assim, mas cada um assiste e tira a sua própria conclusão. Esse caso, marcado por extrema violência e por um ciclo de abuso familiar, se tornou um dos crimes de maior repercussão aqui no Brasil nos últimos anos. E, ao menos, foi encerrado com a condenação do autor do crime. A irmã do Rafael, a Camila Miguel, uma das vítimas vivas desse caso, teve que aprender a viver com a ausência do irmão e também dos seus pais. Ela deu poucas declarações públicas ao longo dos anos e, inclusive, ela faz um conteúdo muito legal para acompanhar na sua rede social.
Ela e sua irmã hoje vivem com a ausência dos pais e do irmão por uma atitude fria, covarde e muito cruel por parte do Paulo Cupertino. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Vai deixando aqui nos comentários se você acompanhou este crime, se você lembra da época, foi muito triste, houve uma cobertura massiva pela imprensa. E é isso, até o próximo caso.